Olá, boa tarde. Está nas mãos do Porto o adiamento do jogo frente ao Estoril, tal como a CMTV revelou em primeira mão. O Estoril fez ontem um pedido formal para que o encontro seja adiado. São perto de 30 os casos de Covid-19 no plantel estorilista, ainda que nem todos sejam de jogadores. Nesta altura, e antes ainda de novos testes à Covid-19, há jogadores suficientes para que o jogo aconteça, até porque o Estoril pode recorrer à equipa sub-23. O Porto não vê com bons olhos o adiamento do encontro porque tem um calendário sobrecarregado. Ainda assim está em contacto direto com o Estoril e já houve reuniões online entre os dois clubes. Ruben Semedo, alvo do Porto no mercado de janeiro, nega ter sido hoje detido mais uma vez na Grécia. O central do Olympiacos fez uma publicação nas redes sociais em que diz que as notícias da detenção são falsas. O jogador português mostra-se em casa com a namorada a jogar Uno, um jogo de cartas. Ruben Semedo pede para que a imprensa grega deixe de mentir. As notícias publicadas hoje falavam numa detenção provocada por uma queixa de violência doméstica por parte da namorada. Essa informação é desmentida por Ruben Semedo. Tudo isto no mesmo dia em que o jornal Record revela que o Olympiacos recusou uma proposta formal do Futebol Clube do Porto. A SAD de Pinto da Costa propôs o empréstimo com opção de compra no final da época. O clube grego não aceitou. Taremi é um dos 3 finalistas do Prémio Puskás. A FIFA revelou hoje os 3 candidatos finais para o prémio que distingue o melhor golo do ano. O pontapé acrobático de Taremi frente ao Chelsea nos quartos de final da Liga dos Campeões é um dos 3 candidatos. Os outros golos foram marcados por Eric Lamela, do Tottenham, e por Patrick Schick, ao serviço da seleção da República Checa. O vencedor deste prémio é conhecido no dia 17 de janeiro. Recordo que este golo já valeu a Taremi o prémio de melhor golo da Liga dos Campeões da época passada. Essa foi uma distinção da UEFA. Este é um alerta CM. O Benfica acaba de revelar imagens do primeiro treino desde a derrota no Dragão. No vídeo é possível ver Nelson Veríssimo muito interventivo junto da equipa. Depois de 4 folgas, o plantel já prepara o jogo de domingo na Luz frente ao Paços de Ferreira. Grimaldo foi um dos destaques do treino de hoje. O lateral esquerdo espanhol está recuperado da Covid-19 e será assim a opção para a recepção ao Paços de Ferreira. Recordo que Grimaldo testou positivo logo após o primeiro clássico frente ao Futebol Clube do Porto, que ditou o afastamento do Benfica da Taça de Portugal. O defesa espanhol está assim pela primeira vez às ordens de Nelson Veríssimo. Quem também estará de volta às opções no domingo é Otamendi, depois de ter cumprido castigo na derrota por 3-1 frente ao Futebol Clube do Porto. Já Darwin falhou o treino do Benfica devido ao nascimento do filho. O avançado uruguaio viajou para Almeria para estar ao lado da companheira e assistir ao parto do filho, que também se chama Darwin. Ao contrário, ao que tudo indica, aliás, o melhor marcador do campeonato regressa ainda hoje a Portugal, devendo integrar o treino de amanhã. Uma prenda especial para Darwin, que regressa às opções frente ao Paços de Ferreira, depois de ter falhado o encontro frente ao Futebol Clube do Porto para o campeonato devido a uma lesão no pé esquerdo. O Benfica já não está à procura de um central. Nelson Veríssimo vai jogar num sistema com 4 defesas. Segundo o jornal Record, o treinador já informou a direção que não necessita de mais nenhum jogador para a posição de central. Além de contar com Otamendi, Vertonghen, Morato e Ferro, Veríssimo tenciona contar mais vezes com o jovem Tomás Araújo. Já o jornal A Bola garante que o novo treinador da equipa principal do Benfica já informou que André Almeida não voltará a jogar como central. Nelson Veríssimo reduziu a equipa técnica do Benfica de 10 para 8 elementos. Ao contrário de Jorge Jesus, não vai trabalhar com o mental coach. Recordo que Jorge Jesus fez questão que Evandro Mota o acompanhasse do Flamengo para o Benfica. O brasileiro é uma espécie de treinador motivacional que trabalha a confiança e a autoestima dos jogadores. A equipa técnica de Nelson Veríssimo vai contar com apenas um preparador físico em vez de 2. Destaque ainda para Marco Pedroso, videoanalista que tinha chegado ao Benfica na primeira passagem de Jorge Jesus e que foi afastado no regresso do técnico. Recordo que Nelson Veríssimo começou uma série de reuniões no Seixal, vai trabalhar com Rui Costa e Rui Pedro Brás para identificar necessidades do plantel. Além de possíveis entradas, o objetivo principal é encurtar o plantel. A ideia é que Nelson Veríssimo recorra mais vezes à equipa B.
Multiplicam-se os pedidos para que Rui Costa vá buscar novamente Bruno Lage para o Benfica. Ontem, depois da vitória por 1-0 do Wolverhampton no terreno do Manchester United de Cristiano Ronaldo, a internet foi inundada de comentários de benfiquistas que elogiaram Bruno Lage. Muitos pedem mesmo a Rui Costa que tente o regresso do treinador ao Benfica. Há quem considere que mandar embora Bruno Lage foi um erro de Luís Filipe Vieira. Outros culpam jogadores como Pizzi e André Almeida pela saída do técnico. Curiosamente, ontem, após vencer em Old Trafford, Bruno Lage comentou com os jornalistas ingleses que o estádio do Manchester United lhe fez lembrar o Estádio da Luz. Por cá, Luís Filipe Vieira quer acelerar o processo cartão vermelho para que possa regressar mais rapidamente ao Benfica. Neste momento, o ex-presidente do Clube da Luz já teve acesso a todo o processo da operação que culminou com a sua detenção no verão passado e agora a defesa pode pedir a aceleração processual para que seja deduzida a acusação. Vieira acredita que quanto mais cedo puder contestar a acusação, mais depressa poderá haver reunidas as condições para regressar ao Benfica. César Boaventura foi confrontado com os negócios que fez com Luís Filipe Vieira. A Polícia Judiciária quis conhecer as ligações do empresário ao antigo presidente do Benfica. Boaventura garantiu que não recebeu qualquer verba do Clube da Luz. O empresário está em prisão domiciliária e a preparar o recurso. É suspeito dos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. A Polícia Judiciária suspeita que César Boaventura terá usado um esquema para camuflar comissões pela venda e compra de jogadores. É um exclusivo da CMTV. Jorge Jesus soube pela CMTV que Pizzi ia ser reintegrado no treino do Benfica. A informação só lhe chegou depois de Mauro Xavier ter revelado no programa Pé em Risco da CMTV que o médio iria voltar aos trabalhos da equipa depois de ter sido afastado pelo treinador. A revelação foi feita no momento em que Jorge Jesus ainda não sabia que Rui Costa já tinha dito a Pizzi que iria treinar com o plantel no dia seguinte. É mais um exclusivo da CMTV. Jorge Jesus ainda está interessado em assinar pelo Flamengo. A CMTV sabe que o antigo treinador do Benfica admite ficar sem clube até ao final da época para poder voltar a assinar pelo clube brasileiro na próxima. Desta forma, as negociações com o Atlético Mineiro podem estar comprometidas. Jorge Jesus admite assim ficar de férias até à próxima temporada para depois voltar ao Rio de Janeiro e assinar pelo Flamengo. Quanto ao Sporting, espera vender Jovane Cabral até ao final do mês para poder contratar um central e um avançado. A CMTV sabe que a entrada de 2 reforços desejados por Ruben Amorim está dependente da saída de Jovane. O jogador cabo-verdiano, que recupera neste momento de uma lesão, pode render cerca de 10 milhões de euros ao Sporting. A SAD Sportinguista está informada que a grande prioridade de Ruben Amorim é reforçar a equipa com mais um central. O jejum de golos de Pedro Gonçalves não preocupa Ruben Amorim. O técnico continua a apostar no trio com Pote, Sarabia e Paulinho no ataque, conhecido também por trio PSP. A falta de golos de Pedro Gonçalves esta época tem sido compensada com os golos de Paulinho e o rendimento de Sarabia, mas apesar do registro de golos de Pote ser bastante menor, o avançado já fez 6 assistências, o dobro da temporada passada. Pote regressa na sexta-feira ao campo, onde se estreou a marcar pelo Sporting. A equipa de Ruben Amorim enfrenta o Santa Clara às 6h30 da tarde. O jogo tem acompanhamento ao segundo aqui na CMTV. Mateus Reis treinou às ordens de Ruben Amorim. O defesa foi passar o ano novo ao Brasil, mas conseguiu chegar a tempo do primeiro treino de 2022 e foi um dos destaques da sessão de trabalhos. Após 3 dias de folga, o Sporting regressou sem quaisquer surpresas. A principal preocupação passava pelos testes de despistagem à Covid-19. Todos os elementos foram testados antes do treino e não se registou nenhum caso positivo. Quanto a Tabata e Ugarte ainda estão isolados do grupo, o médio uruguaio deve regressar amanhã aos trabalhos. O Sporting de Ruben Amorim foi a segunda equipa da Europa com mais vitórias em 2021. O clube de Alvalade só é superado pelo Manchester City, precisamente o próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões. No ano civil de 2021, o Sporting foi o segundo clube europeu com mais vitórias, com um total de 42, o mesmo número que o Bayern Munique, um ano que ajudou Ruben Amorim a conseguir mais um feito histórico. O técnico do Sporting é o terceiro com mais vitórias em Portugal nos primeiros 70 jogos
jogos na Liga. Já superou José Mourinho, Sven-Göran Eriksson e Sven-Göran Eriksson. Quanto ao Benfica, acaba de revelar imagens do primeiro treino desde a derrota no Dragão. Neste vídeo é possível ver Nelson Veríssimo muito interventivo junto da equipa. Depois de 4 folgas, o plantel já prepara o jogo de domingo na Luz, frente ao Paços de Ferreira. Grimaldo foi um dos destaques do treino de hoje. O lateral esquerdo está recuperado da Covid-19 e será assim a opção para a recepção ao Paços de Ferreira. Recordo que Grimaldo testou positivo logo após o primeiro clássico, frente ao Futebol Clube do Porto, que ditou o afastamento do Benfica da Taça de Portugal. O defesa espanhol está assim pela primeira vez às ordens de Nelson Veríssimo. Quem também estará de volta às opções no próximo domingo é Otamendi, depois de ter cumprido o castigo na derrota por 3-1 frente ao Futebol Clube do Porto. Está nas mãos do Porto o adiamento do jogo frente ao Estoril. Tal como a CMTV revelou em primeira mão, o Estoril fez ontem um pedido formal para que o encontro seja adiado. São perto de 30 os casos de Covid-19 no plantel estorilista, ainda que nem todos sejam dos jogadores. Nesta altura e antes ainda de novos testes à Covid-19, há jogadores suficientes para que o jogo aconteça, até porque o Estoril pode recorrer à equipa sub-23. O Porto não vê com bons olhos o adiamento do encontro, porque tem um calendário sobrecarregado. Ainda assim está em contacto direto com o Estoril e já houve reuniões online entre os dois clubes. O pedido formal do Estoril acontece no dia de ontem, um dia em que a equipa da linha ficou a saber que tinha mais 17 pessoas infectadas com Covid-19. No dia de ontem ascendeu para 28 o número de infectados no Estoril. Nem todos são jogadores. Estoril que tem 36 jogadores inscritos na Liga, isto com contar com os jogadores da equipa de sub-23. Numa primeira fase, o Estoril queria ir a jogo com esses jogadores da equipa de sub-23. Ainda assim, com o aumento dos casos de Covid-19, o Estoril partiu para esta opção de tentar o adiamento e, neste momento, Vítor Pinto, muito boa tarde. Como é que está esta situação? Sabemos que as duas equipas têm estado em contacto no dia de hoje. Vítor, não sei se conseguiste ouvir a minha pergunta. Perguntava, sabemos que Estoril e Porto têm estado em contacto no dia de hoje. Há novidades sobre se há jogo ou não? André, antes de mais, boa tarde a todos que nos acompanham. Está a ser uma situação muito complicada, André, porque há uma grande incerteza em relação àquilo que vai acontecer nos próximos dias em relação aos infectados de Estoril. E eu creio que nesta altura, tendo em conta que os regulamentos impõem qualquer adiamento, obrigará que o jogo seja disputado entre o 5º e o 15º dia. A única hipótese que existe viável para uma eventual repetição do jogo seria, nomeadamente, a quarta-feira, dia 19. Portanto, parece-me que há aqui uma data onde seria viável o reagendamento do jogo. E deixa-me dizer-te que, independentemente do Futebol Clube do Porto, nesta altura, estar à espera das decisões das instâncias competentes, e o Futebol Clube do Porto entende que a esse nível, até pelo facto de, na Assembleia Geral da Liga, ter sido os clubes que votaram contra a votação que poderia ter repetido o jogo com o Benfica, portanto, sente-se legitimado para esperar pelas decisões das instâncias competentes. No entanto, digo-te já, porque eu dou sempre a minha opinião em relação às coisas, muito que alguns génios dos clubes fiquem ofendidos, e a minha opinião é que o Futebol Clube do Porto, face ao surto de Covid que existe no Estoril, face ao facto de esse surto abranger tanto a equipa principal como a sub-23, ainda por cima com vários jogadores que poderão ou ser dados como aptos em cima do jogo ou outros que ainda nem tiveram Covid e colocam em risco também qualquer adversário que vão defrontar. Provavelmente a solução menos arriscada do ponto de vista sanitário, independentemente da questão desportiva ser salvaguardada, que me parece que estaria, do ponto de vista sanitário, a opção menos arriscada para o Futebol Clube do Porto seria o adiamento. Mas parece-me claramente que, na sequência de todo o debate que houve a seguir ao Belenenses Stade-Benfica, ao tal jogo da vergonha, Andreia, parece-me que o Futebol Clube do Porto vai aguardar pelas decisões das entidades competentes, sendo certo que a cada hora, a cada momento, a cada dia, as notícias são cada vez mais complicadas em relação à situação no Estoril e independentemente das regras que foram aprovadas na Assembleia Geral da Liga, creio que era a todo custo de evitar que houvesse um jogo da vergonha parte 2.
Vítor, ainda assim há 36 jogadores inscritos na Liga por parte do Estoril. Neste momento há jogadores suficientes para que o Estoril possa ir a jogo. Nessa circunstância, cabe à Liga tomar essa decisão, ou seja, o Porto aguarda por uma decisão da Liga, mas ainda assim, segundo os regulamentos que foram recentemente aprovados, há condições neste momento. Existem condições e deixa-me dizer-te que na última Assembleia Geral da Liga, dos clubes presentes, que eu saiba, em relação à regra da presença de 13 jogadores, lembras-te que o grande debate a seguir ao Belenenses SAD-Benfica, eu disse aqui, não conseguia conceber como é que algum regulamento poderia permitir que um jogo começasse com menos do que 11 jogadores. Então foi equiparada a regra interna ao que se passa na Liga dos Campeões, por exemplo, e essa parte da votação na Assembleia Geral da Liga, que foi por voto secreto, Andreia, teve um voto contra e creio que 2 abstenções. Eu não consigo garantir quem é que votou contra, posso desconfiar, mas não consigo garantir quem é que votou contra. Portanto, nesse sentido, todos os clubes profissionais estavam representados, só um é que votou contra a regra dos 13 clubes. Dos 13 jogadores, perdão, para 13 jogadores e um guarda-redes como condição essencial para que um jogo se iniciasse. Portanto, se formos olhar apenas à letra da lei, provavelmente, mesmo perante uma situação tão grave como a que o Estoril enfrenta, com alguns jogadores que poderão ser dados como recuperados em termos sanitários entre quinta e sexta-feira, provavelmente o Estoril até teria os jogadores suficientes para ir a jogo. Mas continuo a dizer que o risco não se coloca só do lado do Estoril, coloca-se do lado do adversário. E creio que o Futebol Clube do Porto, face às responsabilidades que tem, às competições que enfrenta, inclusivamente pela consciência generalizada, Andreia, de que este campeonato vai ser discutido ponto a ponto e qualquer erro pode ser decisivo, o Futebol do Porto expor-se a contactos com uma equipa como o Estoril, ou melhor, com um plantel, seja quais forem os jogadores disponíveis, que estão no meio de um surto extremamente grave, seria também, por si só, uma decisão arriscada. Vamos ver qual é a opção final, sendo certo que a Andreia, espero, friso uma vez mais, que não estejamos perante um jogo da vergonha 2 e que toda a gente tenha consciência que, havendo uma data disponível no dia 19, não faz sentido estar a forçar um jogo nesta altura, que no caso do Futebol do Porto, por exemplo, a haver um surto mais tarde resultante de eventuais contactos com os jogadores de Estoril, poderia ter consequências muito mais gravosas em termos competitivos. É uma situação que naturalmente vamos continuar a acompanhar, tu também, certamente, Vítor, e se tiveres novidades, já sabes, temos sempre essa responsabilidade de as dar aqui em primeira mão e esse compromisso também de acompanharmos esta situação ao segundo. Avançamos para outro caso que marca o dia de hoje. Ruben Semedo, alvo do Porto no mercado de janeiro, nega ter sido hoje detido mais uma vez na Grécia. O central do Olympiacos fez uma publicação nas redes sociais em que diz que as notícias da detenção são falsas. O jogador português mostra-se em casa com a namorada a jogar Uno, um jogo de cartas. Ruben Semedo pede para que a imprensa grega deixe de mentir. As notícias publicadas hoje falavam numa detenção provocada por uma queixa de violência doméstica por parte da namorada. Essa informação é desmentida por Ruben Semedo. Tudo isto no mesmo dia em que o Record revela que o Olympiacos recusou uma proposta formal do Futebol Clube do Porto. A SAD de Pinto da Costa propôs o empréstimo com a opção de compra no final da época. O clube grego não aceitou. Vítor, e perante esta nega do Olympiacos e o episódio de hoje extra-futebol, o Futebol Clube do Porto vai continuar a negociação por Ruben Semedo? André, é mais um episódio lamentável a envolver o nome do Ruben Semedo. O Ruben está a defender-se dizendo que são tudo fake news, mas atenção, porque estas notícias não foram divulgadas na Grécia pelas páginas desportivas dos múltiplos jornais desportivos diários que existem em Atenas. Nos bons velhos tempos eram 15 ou 16, atualmente nem consigo dizer qual é a quantidade, mas nem é dessa imprensa desportiva extremamente agressiva. Foi nas páginas de crime, de polícia, que foi divulgada a notícia. Portanto, é aquilo em que quisermos acreditar. Pode estar a ser feita mais uma maquinação contra Ruben Semedo, pode ser uma vez mais o presidente do Olympiacos, que uma dada altura corria a criar condições para empurrar Ruben Semedo para fora de Atenas e do clube, mas o facto, Andreia, é que o Futebol Clube do Porto está na corrida. Vítor, já agora, se há o interesse do Porto, desculpa interromper-te, faria sentido que o presidente do Olympiacos, nesta altura, de alguma forma denegrisse a imagem de um ativo? Andreia, é exatamente isso. Haver mais um caso com o Ruben Semedo não ajuda absolutamente nada à posição do Olympiacos, que torna a posição do Olympiacos ainda mais insustentável de estar a esticar a corda a ver se alguém paga. Para começar, ninguém vai pagar para o Ruben Semedo e o Futebol Clube do Porto sente que já tem um entendimento com o jogador e que o jogador quer vir para jogar para Portugal e para o Futebol Clube do Porto. A partir daí, o Olympiacos
terá que conformar-se com essa realidade e procurar um acordo, caso contrário, continuará a ter um problema muito próximo do plantel principal, independentemente do jogador estar sob alçada disciplinar nesta fase. Vão estar sempre a surgir notícias relativas a Rubem Semedo a abalar tanto a vertente esportiva como a vertente social. Esta é uma situação que não interessa absolutamente nada ao Olympiacos, mas o Futebol Clube do Porto também não está em condições de fazer um negócio que não seja também conveniente para as suas limitadas capacidades financeiras nesta altura. Portanto, haver mais um caso a envolver Rubem Semedo é mau para o jogador, é lamentável também porque é o nome de um jogador português que está a ser mais uma vez arrastado pela lama. Rubem Semedo é um alvo fácil, mas não creio que este caso, independentemente dos contornos que tem, já não estou aqui a comentar se é verdade ou mentira, já dou de barato essa parte, não me parece que faça ao Futebol Clube do Porto desistir do jogador André. O Futebol Clube do Porto continua interessado em Rubem Semedo porque acredita que vai conseguir que Rubem Semedo aqui retome um rumo ascendente e mais equilibrado para a sua carreira e para a sua vida pessoal. Nesse sentido, vamos ver se este caso poderá ter como efeito, se calhar, dizer ao Sr. Marinakis que, independentemente de querer ganhar dinheiro com Rubem Semedo nesta altura, tem que perceber que tem ali um problema que lhe está a ser prejudicial e, neste caso, o Futebol Clube do Porto é o único clube que é conhecido que está disposto a atravessar-se para a contratação de Rubem Semedo, ou seja, para retirar Rubem Semedo de Atenas. Já vamos voltar a falar do Futebol Clube do Porto. Vítor, para já falamos de Darwin, porque falhou o treino do Benfica devido ao nascimento do filho. O avançado uruguaio viajou para Almeria para estar ao lado da companheira e assistir ao parto do filho, que também se chama Darwin. Ao que tudo indica, o melhor marcador do campeonato regressa ainda hoje a Portugal, devendo integrar o treino de amanhã. Uma prenda especial para Darwin, que regressa às opções frente ao Paços de Ferreira, depois de ter falhado o encontro frente ao Futebol Clube do Porto para o campeonato, devido a uma lesão no pé esquerdo. Vítor, e depois da época passada em que nos pareceu que Darwin não mostrou tudo aquilo que podia, ou pelo menos as credenciais com que chegou a Portugal, esta época está a fazer uma boa época, 18 golos em 22 jogos. Este nascimento, sabendo que é um jogador que também no passado precisou de apoio psicológico, podemos dizer, um apoio mais próximo por parte da estrutura, este nascimento do filho até pode trazer um Darwin ainda mais motivado? Olha, Andréia, o facto de agora termos um Big Darwin e um Mini Darwin seguramente é positivo para aquilo que dizíamos sempre que era fundamental para a evolução do jogador uruguaio, que era ganhar maturidade, ganhar veterania, ganhar peso, ganhar estofo, ganhar experiência. E foi isso que faltou muito a Darwin Núñez em várias situações na época passada, associado quer à Covid-19, quer à lesão no joelho que o limitou durante parte da época. Somado tudo isto às expectativas completamente desmedidas e desmesuradas criadas em torno da sua evolução, era um coquetel explosivo para realmente a temporada do jogador ficar abaixo das expectativas, apesar de tudo ainda com números até bastante interessantes, mas face às expectativas até parece que foi pouco. Esta época é completamente diferente e creio que o Darwin estará à espera de um filho, ter a vida familiar estabilizada, seguramente que foi um aspecto também importante para ajudar Darwin a encarar esta temporada com outro foco, que era sobretudo isso que estava em causa, e agora com menos problemas. E Andréia, nunca vamos deixar de realçar suficientemente, porque isso foi realçado em primeiro lugar por pessoas que estiveram sempre atentas ao Benfica e nunca deixaram de o dizer, é que em termos desportivos o Benfica, esta temporada, com exceção da saída da Taça Portugal até esta questão de dezembro, estava a cumprir plenamente todos os objetivos. Até aos dois confrontos com o Futebol Clube do Porto, podemos dizer isso, mas a seguir ao que aconteceu no pós-Taça de Portugal, realmente era muito difícil o jogo campeonato. Tudo que acontecesse positivo no jogo campeonato era fantástico, porque a equipa parecia condenada face a tudo que tinha acontecido. Agora, até aí, o Benfica estava a cumprir desportivamente e o Darwin estava a ser uma peça importante da forma como o Benfica estava a conseguir, superando as metas, concretizando os objetivos. Foi aquela derrota com o Sporting, que deu algum atraso no campeonato, mas até a estes dois jogos do final do ano, nada estava irremediavelmente perdido, nem está agora. Porque a qualquer altura, qualquer deslize dos adversários poderá permitir ao Benfica aproximar-se. Veremos até se o Benfica conseguir um percurso positivo no campeonato, tem adversários acessíveis para isso. Até fevereiro poderá até beneficiar do duelo entre Futebol Clube do Porto e Sporting e a partir daí tentar alguma aproximação. Seja como for, Darwin foi uma peça desse Benfica que foi cumprindo as metas desportivas e a perspectiva que existe é que agora, com o Mini Darwin já em campo,
André, é que a segunda metade da temporada, que era o que dizíamos sempre, esteja ao nível da primeira. E estando a segunda metade da temporada ao nível da primeira, com a hiperatividade do seu empresário, vai ser muito difícil que não surjam propostas arrasadoras no verão, até porque, como já sabemos e foi anunciado pela CMTV, o Newcastle esteve em Lisboa com uma proposta de 50 milhões de euros para levar Darwin, aliás, notícia do Record que à qual a CMTV deu ênfase. O Newcastle esteve em Lisboa para apresentar uma proposta de 50 milhões e Rui Costa disse não, colocou em primeiro lugar os objetivos esportivos do Benfica. No final da época veremos. Vítor, e o que é que sabes do interesse do Atlético Madrid que tem sido noticiado em Espanha? É um interesse efetivo em Darwin? É um interesse que pode levar a que surjam propostas já este mês? Não será possível este mês para o Atlético de Madrid contratar Darwin, porque a partir do momento que Rui Costa recusa uma proposta de 50 milhões, o Atlético, nesta altura, ainda sem ter feito vendas, devido ao fair play financeiro que existe na Liga Espanhola, Andrea, não terá condições para fazer um investimento dessa dimensão. Agora, não tenho dúvidas, é que é um jogador que está na agenda do Atlético de Madrid, está na agenda de vários clubes espanhóis, de vários clubes internacionais também. O mercado inglês já percebemos está atento a Darwin. Será agora uma questão de ver como é que a segunda metade da época vai correr para as propostas começarem a cair e a partir daí será o Benfica a decidir, sendo certo que o empresário Edgardo La Sálvia também foi muito ativo em Itália no sentido de apresentar o jogador. Portanto, creio que o Atlético de Madrid tem um jogador referenciado, conhece, e não adianta estar a dizer, André, nesta altura, porque é que se o Darwin estava em Espanha, porque é que não o contrataram, porque sabemos perfeitamente que o Darwin ter vindo do Almeria ou diretamente do Uruguai é exatamente a mesma coisa. Os clubes de primeira linha a nível europeu só fazem contratações depois de ver se o jogador, num patamar intermédio, no qual, por exemplo, os grandes de Portugal são claramente montras privilegiadas, só a partir daí é que fazem investimentos. E aquilo que permitiram estas duas épocas foi um amadurecimento competitivo do Darwin, que passa da segunda Liga Espanhola para jogar em competições europeias. O ano passado, Liga Europa, marcou bastantes golos e este ano em Liga dos Campeões. Portanto, confirmou créditos. Ainda não ganhou o espaço que ele se calhar desejaria na seleção, mas também foi prejudicado o ano passado por causa da lesão, não ir à Copa América. Portanto, a partir daí, Darwin tem todas as condições, fazendo uma segunda metade da época ao nível do que foi a primeira, ou melhorando um pouco. E atenção, porque o Benfica não vai atirar a toalha ao chão em termos de objetivos esportivos, ainda tem muitos fatores de motivação. Se isso acontecer, Atlético de Madrid, algum clube inglês, algum clube italiano, vão existir propostas em cima da mesa, caberá depois à SAD decidir se deve aceitá-las ou não. Ainda no Benfica, Vítor, dissemos que Darwin não treinou hoje, mas a restante equipa treinou e o Benfica divulgou imagens desse treino. No vídeo é possível ver Nelson Veríssimo muito interventivo junto da equipa. Depois de 4 folgas, o plantel agora já prepara o jogo de domingo na Luz, frente ao Paços de Ferreira. Grimaldo foi um dos destaques do treino de hoje. O lateral esquerdo espanhol está recuperado da Covid-19 e será assim a opção para a recepção ao Paços de Ferreira. Recordo que Grimaldo estou positivo logo após o primeiro clássico frente ao Futebol Clube do Porto, que ditou o afastamento do Benfica da Taça de Portugal. O defesa espanhol está assim pela primeira vez às ordens de Nelson Veríssimo. Quem também estará de volta às opções no próximo domingo é Otamendi, depois de ter cumprido castigo na derrota por 3-1 frente ao Futebol Clube do Porto. Vítor, 4 folgas não é muito normal, podemos dizer, ao longo da temporada são poucos os períodos em que os técnicos têm a oportunidade de dar tantos dias de folga. Neste caso, era importante para limpar a cabeça dos jogadores? Olha, acima de tudo, nenhuma destas decisões é tomada de ânimo leve. Numa estrutura altamente profissional como a do Benfica, tudo é ponderado. Sendo assim, tendo sido considerado que era importante que os jogadores quase pudessem relaxar, aliás, aliviar um pouco aquilo que se chama a fadiga central, portanto é aquele cansaço e o desgaste psicológico acumulado ao longo da época, que por vezes não chegam a 2 dias de folga. As folgas raramente dão para compensar essa acumulação da fadiga central, portanto dando mais tempo para os jogadores respirarem. Eu creio que a ideia terá sido concretizar quase um começar do zero. A equipa entrar no novo ano depois de alguns dias mais relaxada, com a família, digerindo tudo o que se passou nesta fase final do ano e poder recomeçar com energia já mais em cima, ter noção que está a entrar num novo ciclo onde o Benfica não vai diminuir a responsabilidade competitiva de forma alguma e onde finalmente, porque agora sim, finalmente Nelson Veríssimo vai poder treinar com a equipa, onde finalmente o Benfica vai poder ter condições para, com o novo treinador, essas ideias começarem a ser implementadas e vermos também onde é que, e Nelson Veríssimo vai tentar fazê-lo e depois cá estaremos para avaliar, Nelson Veríssimo vai tentar também introduzir alterações à sua imagem que possam ajudar a equipa a melhorar e a crescer. Desde logo, estar a regressar em termos competitivos Otamendi e Grimaldo já é excelente
para reequilibrar a equipa, reequilibrar a defesa. Está o melhor lateral esquerdo da equipa poder regressar ao 11 e Otamendi estar na defesa. São de facto já situações importantes para o treinador, quer em termos de rendimento esportivo como liderança. Portanto, a partir daí agora Nelson Veríssimo tem que se focar no trabalho, nos acertos que estão a ser feitos em conjunto com a SAD, mas acima de tudo parece-me que a pausa de 4 dias foi muito bem pensada e creio que já, atenção, esta pausa, André, é preciso dizê-lo e realçá-lo, já estava prevista com a anterior equipa técnica, portanto, creio que com a anterior equipa técnica o regresso ao trabalho já estava previsto para dia 4 e há folgas, creio que dia 1, 2 e 3 que já estavam asseguradas. Portanto, manter essa planificação foi importante, porque inclusivamente aqui tem um simbolismo de uma reabertura de um novo ciclo que seguramente agora o Benfica vai querer abraçar, com as dificuldades inerentes do atraso no campeonato e ter saído da Taça de Portugal, mas também com desafios pela frente, que evidentemente um clube da dimensão do Benfica, com quase 5 ou 6 meses pela frente em termos competitivos, de forma alguma poderá conformar-se a tirar a toalha ao chão. O plantel teve 4 dias de folga, mas Nelson Veríssimo teve apenas 3. Começou a preparar já aquilo que quer do plantel e, por isso mesmo, o Benfica já não está à procura de um central. Nelson Veríssimo vai jogar num sistema com 4 defesas, segundo o jornal Record. O treinador já informou a direção que não necessita de mais um jogador para a posição de central. Além de contar com Otamendi, Vertonghen, Morato e Ferro, Veríssimo tenciona contar mais vezes com o jovem Tomás Araújo. Já o jornal A Bola garante que o novo treinador da equipa principal do Benfica já informou que André Almeida não voltará a jogar como central. Depois do dia de ontem, Vítor, algumas decisões já estão tomadas, especialmente esta de reforço ou não do centro da defesa. Era um tema que estava em cima da mesa com Jorge Jesus, jogava com 3 centrais, agora num sistema com 4 defesas. Faz bem ou não Nelson Veríssimo dizer que não precisa de mais opções? André, a partir do momento que é assumido por parte do novo técnico do Benfica, é muito importante frisar isto, André, antes comecem outra vez a tentar fazer o Nelson Veríssimo aquilo que foi feito ao Jorge Jesus desde o início do mês. Nelson Veríssimo foi oficializado até ao final da época, portanto, algumas pessoas têm que ter cuidado, têm que ter calma, não podem começar já a colocar em causa o Nelson Veríssimo. Tem que se deixar o Nelson Veríssimo treinar, mostrar o seu potencial, mostrar o seu trabalho e, sobretudo, corresponder à confiança que foi depositada por Rui Costa quando decidiu apostar em Nelson Veríssimo como técnico principal. A oficialização até ao final da época dá autoridade, confiança e, sobretudo, poder de decisão a Nelson Veríssimo para dizer aquilo que é importante para o plantel. A partir do momento que deixa que o Benfica vai assumidamente deixar de jogar como base com o sistema de 3 centrais, acho que a decisão é inteligente, é lógica, não fazia sentido o Benfica, sobretudo, tendo que ir ao mercado, que era isso que estava em cima da mesa, Andréa, era ir ao mercado à procura de um jogador emprestado, foi negociado pela CMTV, um jogador que pudesse dar rendimento imediato até ao final da época. A partir do momento que o Benfica passa a jogar com 2 centrais, passam a existir opções para o eixo defensivo que garantem não só a dupla titular, como mais 1 ou 2 opções com alguma qualidade. Se Nelson Veríssimo, por exemplo, conseguir que Ferro reaja e Ferro volte a ganhar confiança e estar ao nível que já lhe foi reconhecido no passado, até pode passar a ter 4 opções à mão, já sem falar de Tomás Araújo. Portanto, a partir daí, creio que não fazia sentido ir à procura desse tal jogador emprestado, que ainda por cima o Benfica jogando com 2 centrais, de base, face à sua qualidade, Otamendi e Vertonghen dificilmente dão hipótese a qualquer outro jogador de lhes tirar a titularidade em condições normais. E o Benfica, a partir de agora, enfrentando o campeonato e Champions, tem que ter alternativas, mas mesmo com a lesão de Lucas Veríssimo, tem condições para equilibrar o eixo defensivo sem ter que ir ao mercado. E falando de André Almeida, tem sido alvo de críticas. Vítor, desde que regressou de lesão, ainda não encontrou a melhor forma física, ainda não se mostrou na melhor forma física. É uma boa notícia, pelo menos para André Almeida, que não vai ter de sofrer esta adaptação de jogar a central? André, independentemente de podermos ser ou não críticos, e atenção, eu fui muito menos crítico que outras pessoas em relação à expulsão do André Almeida no Dragão, muito menos crítico. Mas independentemente daquilo que se possa achar de um jogador experiente ou não, ou ser ali expulso no Dragão, pode ter deixado a equipa numa situação complicada, o facto é este. André Almeida, desde que recuperou da grave lesão que sofreu, tem andado a tapar buracos no Benfica. Portanto, esteve disponível para jogar a central do lado direito para ajudar o Benfica e mesmo no jogo do Dragão, esteve disponível para jogar no lado esquerdo, tapando o buraco da ausência de Grimaldo e, sobretudo, expondo-se, de facto, a que o Futebol do Porto tentasse explorar a sua presença do lado esquerdo, como até se calhar chegou a acontecer. Portanto, e o André Almeida, independentemente de tudo, tem que ser valorizado esse ponto.
A partir daí, haver já uma decisão interna de que não é necessário sacrificar mais o André Almeida como central, acho que é positivo para o jogador, porque permite ao jogador, em primeiro lugar, desde já, focar-se na sua posição de base, que será de lateral direito, mas também tenho a certeza que a disponibilidade que já demonstrou até agora para atuar noutras posições quando foi necessário, não vai deixar de a ter com certeza. Portanto, o Benfica sabe que se precisar, e Nelson Veríssimo sabe que se precisar de André Almeida, vai seguramente poder utilizá-lo nas posições em que for necessário. Agora, para o jogador, é claramente benéfico que saiba que tem confiança para atuar na sua posição de base, e vamos ver a partir daí até que contributo é que o André Almeida poderá dar a partir de agora, sendo certo que já não vai ter que andar a saltar de posição consoante as necessidades da equipe. Jorge Jesus tinha pedido mais um central para precisamente não ter de fazer essas adaptações. Jorge Jesus, que soube pela CMTV que Pizzi ia ser reintegrado no treino do Benfica. A informação só lhe chegou depois de Mauro Xavier ter revelado no programa Pé em Risco da CMTV que o médio iria voltar aos trabalhos da equipa depois de ter sido afastado pelo treinador. A revelação foi feita no momento em que Jorge Jesus ainda não sabia que Rui Costa já tinha dito a Pizzi que iria treinar com o plantel no dia seguinte. Vítor, mais informações sobre a forma como todo este processo da saída de Jorge Jesus decorreu, e sabemos que esta questão com Pizzi foi fundamental para o desenrolar e para o desfecho dessa novela. Quem falhou aqui? Rui Costa poderia ter dito a Pizzi que poderia ir ao treino no dia seguinte sem falar com Jorge Jesus? Olha, André, acima de tudo, vamos lá começar. Com todo o respeito pela pessoa que deu ontem a notícia aqui, e também todo o respeito pela CMTV, em primeiro lugar, já fica sobre a credibilidade da fonte Mauro Xavier, já ficámos esclarecidos a semana passada. A partir daí, eu já disse em antena, e não posso, porque não o faço, e sou coerente, e estou sempre exposto à crítica para quem me quiser criticar, mas eu não recuo nas coisas que disse. E eu tenho confirmado por mais do que uma fonte, Andréia, mais do que uma fonte, vou repetir, mais do que uma fonte, e uma delas da Luz, não é como o Fultro que só fala com generais, mas uma fonte muito importante na Luz, independentemente de ter sido confirmado do lado do Seixal, que Jorge Jesus, na própria segunda-feira, cara a cara com Rui Costa, aceitou a reintegração do Pizzi. Vou repetir, que o Rui Costa, que Jorge Jesus, cara a cara com Rui Costa, aceitou a reintegração do Pizzi, e inclusivamente tenho a informação, esta já é do lado da Luz, que Jorge Jesus até terá reconhecido ao presidente do Benfica, Rui Costa, que se excedeu na forma, não sei se foi excedeu-se por ter dito ao Pizzi que nunca mais voltaria a jogar com ele, provavelmente sem ter dado conhecimento antes ao presidente que iria afastar o jogador, não sei se foi por isso. Mas essa é uma informação que, a menos que alguém vire o bico ao prego neste momento, é a informação que eu tenho de defender, que foi aquela que eu dei. Vítor, então porquê é que houve a decisão, já agora para tentarmos perceber das informações que tens, então porquê é que houve a decisão no dia seguinte por parte de Jorge Jesus de não dar o treino antes de falar com o Rui Costa? Pronto, é isso. Aquilo que eu disse, e ainda não sabia os detalhes todos do que se tinha passado, até porque a maior parte dos detalhes sobre o que se passou no Seixal só os soube depois do mercado da segunda-feira passada, ou melhor, de há 8 dias, da semana passada, depois desse mercado. Mas aquilo que eu disse em relação a isso, ainda sem ter os detalhes todos, foi que, para mim, eu fiquei a saber que Jorge Jesus não iria ser mais treinador do Benfica quando, na segunda-feira à noite, Mauro Xavier, no Pé em Risco, deu a notícia bombástica que Pizzi ia ser reintegrado. Portanto, tendo conhecimento da forma taxativa como Jorge Jesus tinha dirigido a Pizzi, tendo conhecimento como Jorge Jesus ficou magoado e sentido com as informações que recebeu daquilo que se passou no balneário do Dragão a seguir ao jogo da Taça de Portugal, tendo em conta que Jorge Jesus amadureceu a decisão durante o fim de semana, chegando segunda-feira ao Seixal, decidindo afastar Pizzi, qualquer informação em contrário que dava conta da reintegração do jogador, para mim, redundaria sempre na saída de Jorge Jesus. Aquilo que aconteceu terça-feira de manhã, por coincidência, foi efetivamente isso. Jorge Jesus deixou de ser treinador do Benfica. Agora, isso não invalida, fosse por estratégia, fosse por respeito ao presidente, fosse por querer refletir, fosse por querer pensar, o facto é que eu tenho que defender a informação, e temos pessoas que têm proximidade ao Jorge Jesus na CMTV, poderão confirmá-lo ou não, que na conversa que houve com o Rui Costa, ainda na segunda-feira no Seixal, Jorge Jesus não negou ao presidente a reintegração do Pizzi, pelo contrário,
inclusivamente tenho uma fonte da Luz que me garante que Jorge Jesus até reconheceu Vítor, para que se ficar excedeu. claro e podermos Portanto, avançar, só para percebermos aquilo que estás a dizer, então houve essa conversa, daquilo que sabes, houve essa conversa, Jorge Jesus reconheceu que se excedeu em relação a Pizzi. O que mudou até terça-feira de manhã foi que Jorge Jesus não gostou de ver a informação divulgada aqui na CMTV e achou que, nomeadamente Rui Costa, teria passado a informação para alguém fora do Benfica? Andreia, vamos ter essa confirmação em breve, porque como eu frisei, temos pessoas que são muito próximas de Jorge Jesus e rapidamente vamos perceber se foi esse o detonador que levou à saída de Jorge Jesus. E eu digo sinceramente, da maneira... Conhecendo, não tendo a possibilidade de falar com Jorge Jesus, porque não pretendo, não estou integrado no seu ciclo de amigos, mas conhecendo pessoas com extrema confiança, que se dão muito bem com Jorge Jesus e conhecendo muito da forma de pensar de Jorge Jesus através de pessoas da confiança do Mister, a partir daí, se ele taxativamente diz que não volta a trabalhar com o Pizzi e lhe é sugerido, ou lhe é solicitado, ou é conversada uma reintegração do Pizzi, eu creio que o Jorge Jesus, na altura, não sei qual foi a razão, vou repetir, não sei se foi por estratégia, por respeito a Rui Costa, pode ter sido por respeito a Rui Costa, por respeito ao Benfica, pode não ter querido entrar em ruptura naquele momento, foi pensar, aconselhou-se como se aconselha sempre, já sabemos que o Jorge Jesus tem um círculo de conselheiros, e depois a decisão FIRA, provavelmente, ao ver na CMTV que era revelado que Pizzi ia ser reintegrado, pode ter reagido mal, mas isso eu já não sei, já não consigo confirmar. A única coisa que eu tenho a certeza é que Jorge Jesus solicitou uma reunião com o Rui Costa para amanhã de terça-feira. E a partir daí é tudo história, já sabemos o que se passou, nós não somos muito dados à CMTV Memória. Acho é que tem que ficar claro que estar a dizer que houve alguém a tomar decisão sem falarem uns com os outros, André, é só pensarmos um bocadinho os dois aqui, com as 200 ou 300 mil pessoas que nos estão a ver. Então as pessoas estão no Seixal, o Presidente está no Seixal, Jorge Jesus está no Seixal, Rui Pedro Brás está no Seixal, há uma decisão crítica tomada em relação ao plantel, Rui Costa tem que ir ao balneário para haver treino e essas pessoas não falam. Mas alguém acredita, passaria para a cabeça de alguém que Rui Costa e Jorge Jesus não iriam falar? Agora, a partir daqui, as pessoas têm que ter coragem de assumir e, portanto, e se Jorge Jesus, perante Rui Costa, não quis entrar em ruptura por respeito ao Presidente e ao Benfica, tem que assumir que na segunda-feira, até sair do Seixal, deu o acordo à reintegração do Pizzi. Se a partir daí pensou que afinal não tinha condições para estar no Benfica, está no seu direito, aliás, viu-se aquilo que fez, mas a história não pode ser reescrita à vontade de algumas fontes que tentam manipular e adulterar as informações que vamos dando ao longo do tempo. Desculpa, André, eu estou só a ser coerente com as informações que foi dando ao longo da semana aos espectadores da CMTV. Muito bem, e vamos olhar agora sim para o futuro de Jorge Jesus, com um exclusivo da CMTV. Jorge Jesus ainda está interessado em assinar pelo Flamengo. A CMTV sabe que o antigo treinador do Benfica admite ficar sem clube até ao final da época para poder assinar pelo clube brasileiro na próxima. Desta forma, as negociações com o Atlético Mineiro podem estar comprometidas. Jorge Jesus admite assim ficar de férias até à próxima temporada para depois voltar ao Rio de Janeiro e assinar pelo Flamengo. É ou não arriscar, Vítor, esperar pelo Flamengo, porque o Flamengo neste momento tem um treinador, esse treinador poderá ter sucesso e nessa altura ser muito difícil, ou nos próximos tempos ser difícil, abrir-se uma janela de oportunidade para o regresso de Jesus? André, conforme o Jorge Jesus à tarde no Seixal aceitou a reintegração do Pizzi e depois só ao final da noite é que pede uma reunião de urgência com o Rui Costa para o dia seguinte de manhã, também em relação ao assédio que está a ser alvo por vários clubes brasileiros e não só, também está nesse dilema neste momento Jorge Jesus. É natural que Jorge Jesus precise de algum tempo para pensar, alguma pausa, o mercado corre a seu favor, está a ser muito pretendido, está a ter muita procura, mas parece-me claramente, e vou dizer isto com toda a frontalidade, como sempre, que Jorge Jesus está a fazer contas de cabeça de que se não começar a trabalhar neste momento no Brasil, a meio da época, no máximo, vai ter uma vaga no Flamengo. E isso é sempre uma opção de risco para um treinador como Jorge Jesus. Cada vez estou menos crente que Jorge Jesus aceite o Atlético Mineiro, porque acho que se fosse para aceitar o Atlético Mineiro já existiriam sinais mais fortes que Jorge Jesus estaria para aí virado. Não sei se é pelo facto do Atlético Mineiro já ser campeão ou não e Jorge Jesus preferir pegar num projeto que precisa de voltar a ganhar para deixar a sua impressão digital em vez de chegar a um projeto que já foi campeão, o que leva à fasquia da exigência. Acredito, por exemplo, que um projeto como o do Corinthians seria mais aliciante a esse nível para Jorge Jesus, que é um clube que em termos de adeptos quase que se equipara ao Flamengo, é de São Paulo, portanto é quase o Flamengo de São Paulo, e é um clube que também tem dinheiro e tem jogadores importantes, estão a contratar
e podem abrir ali uma janela de oportunidade para Jorge Jesus. Acho é que Jorge Jesus, de forma alguma, vai treinar para a Arábia ou para o Fenerbahçe, ou seja, para onde for. Jorge Jesus, até depois daquilo que experienciou no Benfica ao longo da última época e meia, precisa de estar numa zona de conforto, precisa, se calhar, de sentir esse carinho do mercado brasileiro, e aquilo que Jorge Jesus vai ter que decidir e perceber e ponderar nos próximos dias e rapidamente é se faz sentido não aproveitar esta onda de entusiasmo em volta da sua contratação para o Brasil. André, ainda esta madrugada fiz a ronda da imprensa brasileira, uma verdadeira loucura. Os programas, quer os programas de desporto, quer os jornais, só falam de Jorge Jesus todos os dias. Desperdiçar essa onda pode também ser um grande risco, mas isso é uma decisão muito pessoal, muito íntima, tem tremendas consequências para a carreira de Jorge Jesus, portanto, ele é que vai ter que tomar. Agora, a pior decisão de todas, perdoem-me a opinião, mas eu gosto sempre de dar a opinião, por isso é que estou aqui na CMTV, incomodo muito boa gente, mas paciência, é que a aposta mais arriscada de todas é não aceitar nenhum projeto, nem nenhum desafio nesta altura, à espera de que eventualmente o Flamengo lhe vá reabrir as portas a meio da época. Essa, para mim, é a opção mais arriscada de todas. Falamos agora de outro ex-treinador do Benfica. Multiplicam-se os pedidos para que Rui Costa vá buscar novamente Bruno Lage para o Benfica. Ontem, depois da vitória por 1-0 do Wolverhampton no terreno do Manchester United de Cristiano Ronaldo, a internet foi inundada de comentários de benfiquistas que elogiaram Bruno Lage. Muitos pedem mesmo a Rui Costa que tente o regresso do treinador ao Benfica. Há quem considere que mandar embora Bruno Lage foi um erro de Luís Filipe Vieira. Outros culpam jogadores como Pizzi e André Almeida pela saída do técnico. Curiosamente, ontem, após vencerem em Old Trafford, Bruno Lage comentou com os jornalistas ingleses que o estádio do Manchester United lhe fazia lembrar o Estádio da Luz. Coincidência ou não, Vítor? Ontem tanto se falou de Bruno Lage em fóruns de benfiquistas na internet. Bruno Lage acaba também ele por recordar o Benfica. Abre-se aqui uma janela de oportunidade ou nem por isso? Andréia recordou o Benfica de forma indireta, não citou o Benfica, mas disse que ao ver aquele vermelho todo em Old Trafford sentiu que o dia lhe ia correr bem. Era um dia importante para ele. E deixa-me dizer-te que o Bruno Lage, obviamente, estamos sempre muito atentos ao Wolverhampton, até porque não é para o Wolverhampton ter um equipamento com as cores de Portugal, apenas isso. Não é por ontem Bruno Lage ter apresentado uma equipa, com exceção dos três centrais, todos os 8 jogadores ou são portugueses ou tinham jogado em Portugal. É simplesmente impressionante. Aliás, eu gostava de mostrar a alguns especialistas da bola da treta que andam aí, Andreia, se fazendo uma equipa com aqueles jogadores portugueses achavam que podia ser campeão em Portugal, era uma coisa que eu gostava de ver. E depois há uma nova face do Lage. Por exemplo, nas últimas 7 jornadas da Premier League, o Wolverhampton tem 2 golos marcados, 2 golos sofridos. Portanto, uma mudança radical em termos de perspectiva de jogo, aquilo que é necessário para pontuar e para ganhar na Premier League, em relação, por exemplo, àquele Super Benfica de 2019, que arrasava, esse sim, arrasava todos os adversários ofensivamente. Portanto, diz-me assim, é crível que Lage esteja disponível para treinar o Benfica a breve trecho? Não acredito. O Bruno Lage está a ter muito sucesso em Inglaterra, mesmo um treinador como Marco Silva, que é quase o Guardiola do Championship, é muito difícil ao Benfica se quisesse ir buscá-lo, apesar da notícia do Correio da Manhã nesse sentido, ia ser difícil retirá-lo de lá, Marco Silva, ou com o Fulham na primeira Liga ou na Premier League, ou com outro clube para onde possa dar o salto, vai seguramente ter mercado. Bruno Lage está num projeto muito consistente, num projeto onde o Wolverhampton está na parte cimeira da tabela, está a chegar-se ali cada vez mais à zona europeia. Portanto, o Benfica, se me perguntares, eu digo-te já, acho que algum dia Bruno Lage vai acabar a obra que deixou a meio no Benfica, porque ainda hoje é muito estranho tudo aquilo que aconteceu a seguir à paragem devido à pandemia, uma pandemia pelo meio, a partir da qual o Benfica nunca mais se reencontrou, mas a Bruno Lage ainda é jovem, apesar de tudo, vai ter tempo para regressar ao Benfica algum dia. Não acredito que seja a breve trecho, apenas não porque o Benfica pudesse recusar. Não creio que Rui Costa deixasse Bruno Lage de um leque de opções para o futuro técnico do Benfica, apenas porque o próprio sucesso de Bruno Lage torna inviável o regresso a Portugal a breve trecho. Vítor, quando saiu Bruno Lage era um treinador contestado pelos adeptos. Porquê é que achas que agora, se calhar alguns mudaram de opinião, se calhar estamos apenas a ver comentários de outros adeptos, mas certo é porque é que achas que regressou esta onda, sendo que na altura em que Bruno Lage sai, a ideia como ficámos é que a grande maioria dos adeptos apoiou essa decisão?
Olha, vou passar por cima desde já, Andreia, para não ferir suscetibilidades àquilo que a CMTV já noticiou e não foi desmentido sobre o que Bruno Lage disse em relação ao balneário. Portanto, vou passar à frente disso. Muitos benfiquistas são os primeiros a falar. Aliás, as coisas mais chocantes, até algumas, sobre o que supostamente se passa no balneário do Benfica, eu leio-as em espaços de benfiquistas identificados, muitos deles com presença pública. Portanto, e sobre isso passo à frente. Agora, Andreia, Bruno Lage arrasou em 2019, fez o Benfica campeão. Bruno Lage entra em 2020 a levar tudo à frente também, pelo menos as competições internas. Foi a partir de fevereiro da visita ao Dragão, em que perdeu por 3-2, que tremeu um pouco, que creio antes tinha perdido com o Braga também, se não estou em erro, ou tinha empatado com o Braga. Tem um mau resultado com o Sporting de Braga e depois com o Foco do Porto, acho que a sequência é assim. E a equipa tremeu um pouco, mas estava claramente na liderança até à pandemia. Portanto, a seguir à pandemia, e houve aquela discussão toda sobre se houve férias a mais, férias a menos, pois quando Jorge Jesus chegou era um debate que existia, falámos disso aqui na CMTV. O facto é que a equipa nunca mais se reencontrou no regresso pós-pandemia, quando o campeonato foi retomado. Ou seja, tu dizes-me assim, quando é que o Bruno Lage foi contestado no Benfica? Se ele ganhava sempre, praticamente até março, até ter havido a paragem devido à pandemia, quando é que ele foi contestado? Ele é contestado quando a equipa, voltando da paragem, não conseguiu estar ao nível daquilo que tinha feito antes. Mas isso é um fator completamente estranho e aleatório. Estamos numa pandemia perfeitamente inédita desde que existe futebol esta dimensão. Portanto, sendo assim, mesmo que algumas pessoas estivessem descontentes com o Bruno Lage, e Bruno Lage, na altura, teve que lidar com o fantasma de Jorge Jesus, e quando perde com o Santa Clara na Luz, já Luís Filipe Vieira estava ao telefone a tentar convencer Jorge Jesus a voltar. Portanto, a partir daí, tendo que lidar com esse fantasma, acaba por sair mal do Benfica, obviamente, porque não deu continuidade ao sucesso, mas de forma alguma queimou, creio eu, o seu prestígio junto dos adeptos do Benfica, até porque se percebeu claramente que eventualmente Bruno Lage possa ter pecado ou pago por alguma inexperiência a lidar com um balneário de Primeira Liga, porque quando as coisas estão a correr mal é que muitas vezes é preciso essa experiência, essa fibra e a capacidade de tocar nos pontos certos às vezes para fazer o balneário reagir. Não me parece de forma nenhuma ter queimado as pontes para o futuro e creio que, pelo que se nota, Andreia, pelo que falamos, pela convivência que temos e muita com adeptos do Benfica, muitos se dirigem a nós em relação ao qual temos bastante gosto sempre em conversar com toda a gente, e em relação a isso o que sentimos é que existe uma grande admiração e respeito por Bruno Lage, por isso tenho a certeza absoluta que em algum dia Bruno Lage vai voltar a sentir aquele vermelho, vai voltar a sentir o vermelho que lhe diz muito, só que não em Old Trafford, no Estádio da Luz. E por falar em regressos, Luís Filipe Vieira quer acelerar o processo, cartão vermelho, para que possa regressar mais rapidamente ao Benfica. Neste momento, o ex-presidente do Clube da Luz já teve acesso a todo o processo da operação que culminou com a sua detenção no verão passado e agora a defesa pode pedir a aceleração processual para que seja deduzida a acusação. Vieira acredita que quanto mais cedo puder contestar a acusação, mais depressa poderá haver reunidas as condições para regressar ao Benfica. E este momento, Vítor, parece-te que o timing de Luís Filipe Vieira querer acelerar este processo tem a ver com aquilo que está a acontecer no Benfica? Andreia, vem na sequência todas as notícias que a CMTV tem dado que dão conta do desejo de Luís Filipe Vieira regressar ao Benfica assim que estiver disponibilidade para isso. Só que tem um problema que vai ter que ultrapassar. É a questão da demora da Justiça. Todos nós também acompanhamos através do Correio da Manhã e da CMTV e aconselho toda a sociedade civil a estar muito atenta em relação àquilo que está a passar no Ticão, aquilo que está a passar a nível da magistratura portuguesa nesta altura. É extremamente grave e preocupante. E vamos ver de que forma é que os processos relativos ao futebol vão ser afetados ou não. Portanto, não existe nenhuma acusação em relação a Luís Filipe Vieira, mas ele continua com limitações em relação aos contactos com antigos administradores da SAD. Portanto, não me parece seja viável nesta fase, sem haver uma acusação, sem haver a contestação por parte de Luís Filipe Vieira, sem haver avanços muito claros em relação à Operação Cartão Vermelho, que seja possível Luís Filipe Vieira regressar. Agora, a CMTV está a ser coerente porque está a dar conta que Luís Filipe Vieira, tendo a vontade de regressar à Luz, está a dar passos nesse sentido. Já agora, muito rápido, Andreia, deixa-me só dizer-te uma coisa que é muito importante. Porque há alguns comentadores em relação aos quais eu vou estar muito atento que gostam de andar aos zigue-zagues. Porque há um ano, Luís Filipe Vieira quase merecia ser entronizado como Rei Sol do Benfica e não havia motivo nenhum para sair. Depois Luís Filipe Vieira vai à Luz e fala em excesso de democracia e é atacado em direto aqui na CMTV por essas mesmas pessoas. E eu vou estar atento a partir de agora. Inclusivamente ontem foi a vez de Rui Costa ser criticado por ter no Estádio do Dragão cumprimentado ou abraçado Pinto da Costa. E eu vou estar muito atento à situação. Porque há uma coisa que as pessoas têm que perceber, das duas uma. Ou querem
o Benfica de Luís Filipe Vieira, onde não havia excesso de democracia, onde havia uma liderança extremamente personalizada e que teve as vantagens e as desvantagens que se conhecem, ou querem o novo Benfica que Rui Costa colocou em cima da mesa. Portanto, e se Rui Costa pretende seguir uma linha que transforma o Benfica, pretende seguir uma linha que cria um novo paradigma de gestão, de postura, de relacionamento até com o futebol e com os outros dirigentes, com a comunicação social, porque não, por parte de Rui Costa, vejo algumas pessoas que parece que querem é que o Benfica regresse ao tempo em que não havia excesso de democracia. Não há problema nenhum, Andreia. Têm é que assumir e os próprios benfiquistas decidir aquilo que querem. Não podem é criticar Rui Costa por ser Rui Costa, ao mesmo tempo que criticam Luís Filipe Vieira por ser Luís Filipe Vieira. Têm que decidir o que é que querem do futuro do Benfica. Rui Costa, uma coisa tenho a certeza, Andreia, para terminar, não vai moldar o Benfica de uma forma contrária às suas convicções e à sua personalidade. Portanto, aquilo que aconteceu no Estado de Dragão demonstra, e deixa-me só dizer-te, porque creio que o Dr. Aníbal Pinto falou nisso ontem, que o Dr. Aníbal Pinto agora dá as notícias todas às segundas-feiras e passa-nos a perna. Mas eu já tinha a confirmação do lado do Benfica, porque tinha essa curiosidade, o que é que tinha acontecido entre Rui Costa e Pinto da Costa no jogo da Taça de Portugal, no jogo antes do abraço. O que é que tinha acontecido? Tinham-se cumprimentado ou não? O Rodolfo Reis no domingo também deu conta disso mesmo, que eu sei. Rui Costa nesse jogo dos clubes passa inverteu os papéis, não é? Sim. Exatamente. E aquilo que se passou, porque se tínhamos a informação já há muito tempo, que mesmo na altura da guerra entre Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira havia um relacionamento com o Rui Costa, e eu tinha curiosidade em saber o que é que se tinha passado. E provavelmente, se calhar por eu ter andado a perguntar a várias pessoas, tanto de um lado como do outro, e outras podiam ter estado presentes na primeira imprensa, se calhar também isso levou a que a informação circulasse. Mas o facto é que me foi dito desde o início que não, de forma alguma, já se tinham cumprimentado de forma perfeitamente natural no jogo da Taça de Portugal. E das duas uma, ou somos hipócritas, André, e eu abomino a hipocrisia, e estamos aqui a dizer que os dirigentes são do pior cá no futebol português e dão uma péssima imagem porque se envolvem em guerras de Alecrim e Manjerona, para a qual arrastam os adeptos e criam um ambiente irrespirável no futebol português, e quando há dirigentes que conversam, que chegam a acordo, que se cumprimentam, que é o mais básico que existe, são atacados por se terem cumprimentado. Portanto, a única coisa que eu vou estar atento, e os nossos comentadores benfiquistas são muito importantes, que nos permitem perceber muito do pulsar da massa associativa do Benfica, é o que é que os benfiquistas querem. Querem regressar ao passado de Luís Filipe Vieira, eu ia dizer de chicote, mas é quase, com uma liderança muito dura, muito assertiva, muito vincada, muito personalizada, ou de facto aderem a este Benfica de Rui Costa, quer seguir por um caminho diferente. Bom, obviamente que será julgado, como todos, por resultados esportivos, por a forma como o Benfica evoluir, seguramente também não estará isento de críticas por parte até das pessoas do próprio clube. Agora, sinceramente, acho que há uma esquizofrenia nesta altura, Andreia, que eu não consigo entender, porque não consigo perceber se há crença total no Rui Costa. E deixa-me dizer isto, porque eu escrevi isto no meu artigo domingo. Se o Rui Costa só no próximo dia 10, na próxima semana é que vai fazer 3 meses desde que foi eleito, e já o andam a criticar porque cumprimenta os dirigentes, isso tem uma coisa, tenho a certeza, Peter, não vai fazer o Rui Costa. Achas que os adeptos do Benfica esperavam uma liderança de Rui Costa mais à imagem da liderança de Luís Filipe Vieira, corrigindo alguns aspectos que foram identificados ao longo destes anos e que a palavra de transparência, por exemplo, usada por Rui Costa, deixou logo claro? Mas ainda assim achas que pensavam que ia ser um Rui Costa com um punho de ferro a gerir o Benfica e estão surpreendidos com uma posição talvez Andreia, não tão vincada? Andreia, fantástica pergunta, porque é exatamente isso que parece. Parece que havia críticas a Luís Filipe Vieira por ser um presidente autocrata, por ser um presidente que decidia muitas vezes sozinho, por ser um presidente que impunha de facto esse punho de ferro que tu estás a falar. Mas depois, quando Rui Costa segue uma linha diferente, provavelmente, não vou dizer que é o excesso de democracia, mas estando mais aberto, provavelmente a outro tipo, e mantendo uma postura diferente da que mantinha Luís Filipe Vieira, está a ser criticado por isso. Portanto, é um problema que o Benfica vai ter que resolver rapidamente, porque se calhar esse saudosismo, Andreia, esse saudosismo é que faz Luís Filipe Vieira provavelmente sentir nesta altura que tem apoio para regressar ao Benfica, porque Luís Filipe Vieira, com os seus anos de liderança do Benfica, sabe perfeitamente ler as emoções e a forma como a massa associativa vibra com as coisas. Portanto, se Luís Filipe Vieira sente que tem condições para regressar ao Benfica, não é porque seguramente 99% dos sócios do Benfica lhe dizem que não estão com ele ou não querem que ele regresse. E se calhar esse saudosismo é que está a criar essa situação. Será algo que o próprio Benfica terá que resolver a breve trecho, e será também a forma como Rui Costa se conseguir afirmar ou não ao longo deste tempo, porque, Andreia, 3 meses no próximo dia 10.
de presidente eleito do Benfica não é nada para um mandato que vai até 2025, veremos como é que as coisas vão evoluir. Agora, se os benfiquistas e alguns comentadores ligados ao Benfica, que até desempenham funções em entidades ligadas ao Benfica, estão com saudades da liderança com o punho de ferro Luís Filipe Vieira, se calhar é por isso que o Luís Filipe Vieira acha que tem condições para regressar ao Benfica. Agora, aquilo que é concreto neste momento é que há um mandato até 2025. Rui Costa foi eleito, a partir daí vamos ver o que é que vai acontecer. Muito bem, já vamos voltar a falar de Benfica. Vítor, para já olhamos para o Sporting porque espera vender Jovane Cabral até ao final do mês para poder contratar um central e um avançado. A CNTV sabe que a entrada de 2 reforços desejados por Ruben Amorim está dependente da saída de Jovane. O jogador cabo-verdiano, que recupera neste momento de uma lesão, pode render cerca de 10 milhões de euros ao Sporting. A SAD Sportingista está informada de que a grande prioridade de Ruben Amorim é reforçar a equipa com mais um central. Vítor, e perspectivam-se propostas a rondar os 10 milhões por Jovane nesta altura? Vai ser muito difícil, André, até porque o Jovane deixou de ser um jogador fundamental no Sporting. O Jovane começou a época com a perspectiva de poder ser titular. Era isso que estávamos a pensar face ao alinhamento astral que estava a ser criado por Ruben Amorim. A partir do momento que foi possível, quase este pequeno milagre, trazer Pablo Sarabia para o Campeonato Português, naturalmente Jovane passou outra vez para um papel secundário dentro da estrutura do Sporting. A partir daí, com esse papel secundário, conseguir no mercado de inverno uma proposta de 10 milhões, é algo que seria praticamente um jackpot para o Sporting, mas não é uma coisa que seja impossível. Eventualmente, algum clube que neste momento esteja necessitado de um jogador com as características de Jovane pode, provavelmente, não diretamente garantir essa verba, mas há situações intermédias. Já sabemos como é que os negócios são feitos no mercado de inverno, Andreia, passam muitas vezes por cedências, por pagamento de taxas e depois por opções de compra. Provavelmente isso pode ser uma solução para Jovane Cabral, dado que o Sporting nesta altura tem outras opções prioritárias a nível do ataque. Vítor, ontem ouvimos também Frederico Varandas falar numa cerimónia do Sporting. Referiu várias vezes, até durante essa cerimónia, que o Sporting era o único dos 3 grandes ainda nas 4 provas. Parece-te que é Frederico Varandas aqui a tentar de alguma forma visar os rivais e um Frederico Varandas já em modo campanha eleitoral? Olha, é um Frederico Varandas que está a capitalizar o bom percurso esportivo da equipa e, sobretudo, exatamente isso que estás a dizer. O Frederico Varandas está a chegar a um período de campanha eleitoral, um período em que vai haver eleições a 5 de março. Não me parece que, de forma alguma, que esteja em causa a reeleição de Frederico Varandas. Agora, um período de campanha, um processo de campanha leva a que surjam, evidentemente, ideias em cima da mesa, que tenham que existir debate, mesmo que indiretamente, mesmo quando os presidentes ou candidatos não querem debater diretamente, há ideias que vão a debate e são debatidas pelos sócios, e há claramente pessoas que têm visões diferentes para o Sporting que as vão expressar. A partir daí é natural que Frederico Varandas puxe dos galões, perdoam-me o termo, e diga, olhem, somos o único clube português que está em todas as frentes, é verdade, porque poucos acreditariam que o Sporting teria condições, sobretudo depois da derrota com o Ajax, para estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. E no percurso interno mantém aberta a possibilidade de ganhar todas as provas, até à data em que vão ser realizadas as eleições, ainda poderá erguer um troféu, que será o da Taça da Liga, onde também está o Benfica envolvido. Depois, a partir daí, terá os 2 duelos das meias finais da Taça de Portugal com o Futebol Clube do Porto, que será uma espécie de tira-teimas importante entre as 2 equipas neste momento no topo do campeonato, e depois veremos o que é que vai acontecer em relação ao campeonato. Agora, no limite, podemos estar a falar, e creio que o Sporting também ganhou a Supertaça, se não estou em erro. Portanto, a partir daí estamos a falar de uma circunstância em que o Sporting até, a nível interno, pode fazer um tetra este época. Vítor, e porque estamos a falar também de mercado de transferências, Frederico Varandas, sendo público, Ruben Amorim quer um central e um avançado. Nesta ótica de um Frederico Varandas em campanha eleitoral, deve de facto dar os reforços que o treinador quer, mesmo que isso implique sacrifícios financeiros? Olha, o Sporting não sente neste momento uma pressão desportiva grande para ir atrás de reforços. Não é um clube onde estejamos a identificar lacunas muito preocupantes, porque o Ruben Amorim, seja puxando Mateus Reis para central, seja explorando a versatilidade dos jogadores como o Gaio, em alguns momentos, conseguiu ir superando todas as dificuldades que foi tendo, todas as limitações que foi tendo. A questão dos centrais, de facto, provavelmente o Sporting faria muito mais sólido com um central que desse garantias, porque o Sporting joga sempre com os 3 defesas, com os 3 centrais, portanto um central de qualidade obviamente daria muito mais garantias, até porque o Atos em algumas situações tem problemas físicos, arrasta alguns problemas físicos. Portanto,
Veremos é como é que o Sporting se vai movimentar no mercado, a que tipo de central poderá chegar. A questão do ataque, o Sporting sobreviveu sempre sem ponta de lança, mas de facto nesta altura, mesmo havendo equipas no plano internacional que abdicam do ponta de lança para ter um ataque móvel, seria também mais confortável para Rubem Amorim atacar a fase decisiva da época, onde ainda está em todas as frentes, isso é muito importante, isso que Frederico Varandas realçou é também uma responsabilidade para o Sporting, ter de facto um fortalecimento do plantel, nem vou dizer reequilíbrio, vou dizer claramente fortalecimento do plantel, para o Sporting, com um reforço do ataque e reforço da defesa, ter melhores condições para colocar as peças nos sítios certos e ser ainda mais competitivo. O Sporting de Ruben Amorim, que foi a segunda equipa da Europa com mais vitórias em 2021. O clube de Alvalade só é superado pelo Manchester City, precisamente o próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões. No ano civil de 2021, o Sporting foi o segundo clube europeu com mais vitórias, com um total de 42, o mesmo número que o Bayern Munique. Um ano que ajudou Ruben Amorim a conseguir mais um feito histórico. O técnico do Sporting é o terceiro com mais vitórias em Portugal nos primeiros 70 jogos na Liga. Já superou José Mourinho e Sven-Göran Eriksson, dois grandes nomes superados por Ruben Amorim, e um Sporting, Vítor, que em termos de vitórias no ano civil está igual ao Bayern Munique e só ultrapassado pelo Manchester City. O que é que dizem estes números? Olha, dizem que vamos ter no jogo da Liga dos Campeões um tiroteio, mas eu estou para aqui a ver. Portanto, a nível de Premier League, de facto, o último jogo que o Manchester City não ganhou, até tem dificuldade em encontrar. Acho que foi um jogo fora com o Liverpool 2-2. Mas desde aí tem muitas vitórias. Olha, a única coisa que diz é que o Sporting, de facto, não está no topo e não demonstra esta competitividade e esta regularidade competitiva por acaso. Os números da época são extremamente positivos. Por alguma coisa também no recorde elegemos Ruben Amorim como o homem do ano, recebeu o troféu Artur Agostinho, o prémio Artur Agostinho, que nos diz muito, e tivemos todo o prazer de o entregar a Ruben Amorim, claramente merecido pelo trabalho que fez este ano. Agora, a partir daqui, abrem-se novos desafios, novos troféus para ganhar, e eu, acima de tudo, estou curioso porque este despique com o Manchester City acaba por dar ainda um bocadinho mais de sabor e de pimenta, Andrei, ao duelo entre o Sporting e o Manchester City para a Liga dos Campeões, onde o Sporting vai tentar fazer o melhor possível. Já eliminou o Manchester City no passado, a missão é difícil, mas com Ruben Amorim, tudo o que o Sporting tem conseguido era praticamente considerado impossível. Por isso é só mais uma impossibilidade que pode ser tornada num grande sucesso de parte do Sporting. Acho que este registro é um registro que comprova que aquilo que o Sporting tem feito, a evolução competitiva que teve às ordens de Ruben Amorim, é tudo menos obra do acaso, é devido à competência e mérito de quem está à frente do clube. Já vamos voltar a falar de Sporting, para já dizer que Taremi é um dos 3 finalistas do Prémio Puskás. A FIFA revelou hoje os 3 candidatos finais para o prémio que distingue o melhor gol do ano. O pontapé acrobático de Taremi frente ao Chelsea nos quartos de final da Liga dos Campeões é um dos 3 candidatos. Os outros golos foram marcados por Eric Lamela, do Tottenham, e por Patrick Schick, ao serviço da Seleção da República Checa. O vencedor deste prémio é conhecido no dia 17 de janeiro. Recordo que este golo já valeu a Taremi o prémio de melhor golo da Liga dos Campeões da época passada. Essa foi uma distinção da UEFA. Merece o prémio Puskás este golo, Vítor? Olha, temos que analisar os outros golos, Andreia, tentar perceber um bocadinho como é que funcionam estas lógicas, mas nota uma coisa, além de ter sido de facto um golo espetacular, foi um golo numa fase adiantada de uma prova como a Liga dos Campeões, foi um golo que deu um triunfo ao Futebol Clube do Porto sobre o Chelsea, e também temos que perceber que muito do impacto internacional que Taremi tem deriva também da inacreditável legião de fãs que Taremi tem no Irão. São milhões de seguidores que Taremi tem e às vezes essa mole humana que o apoia dá-lhe uma dimensão completamente diferente do que se fosse um jogador com impacto e relevância única e exclusivamente na realidade nacional, no futebol português ou até por um clube português estando na Liga dos Campeões. E às vezes todo esse impacto que Taremi tem no Irão e nessa realidade completamente diferente, mas onde há uma grande militância por parte dos adeptos que o seguem, que, repito, são muitos milhões, às vezes essa mole humana que o apoia consegue que surjam algumas decisões surpreendentes, espetaculares. Se o Taremi conseguir ganhar este prémio, pela espetacularidade do gol, seguramente não vai ficar a desmerecer em relação a nenhum dos outros, e é seguramente um prémio que o Taremi, independentemente de tudo, pode-se gostar dele como jogador ou não, mas de facto dá tudo em campo, e nesse sentido é um jogador que vai saber valorizar esse prémio se o conseguir ganhar.
Golo fantástico de Taremi, nomeado para o conceituado Prémio Puskás. Voltamos a Benfica para dizer que Nelson Veríssimo reduziu a equipa técnica de 10 para 8 elementos. Ao contrário de Jorge Jesus, não vai trabalhar com o mental coach. Recordo que Jesus fez questão que Evandro Mota o acompanhasse do Flamengo para o Brasil. O brasileiro é uma espécie de treinador motivacional que trabalha a confiança e a autoestima dos jogadores. A equipa técnica de Nelson Veríssimo vai contar com apenas um preparador físico em vez de 2. Destaca ainda para Marco Pedroso, videoanalista que tinha chegado ao Benfica na primeira passagem de Jorge Jesus e que foi afastado no regresso do técnico Vítor. O jornal Record dá também conta da poupança que o Benfica vai fazer em ordenados nesta nova equipa técnica. É um investimento muito inferior à de Jorge Jesus. O que é que te parecem estas mudanças? É a mudança a preparar a grande mudança que vem no verão? Não, iremos ver a partir daí. Creio que será o trabalho. Creio que Rui Costa vai dar condições a Nelson Veríssimo para fazer o seu trabalho. A estrutura do Benfica vai proteger o Nelson Veríssimo ao desgaste que sempre costuma acontecer um treinador do Benfica. Há rumores todos os dias sobre treinadores alegadamente sondados ou alegadamente na órbita em cima da mesa. A partir de agora será a competência de Nelson Veríssimo que vai fazer a diferença e independentemente dele não ter tido neste seu regresso à equipa do Benfica a mesma sorte que Bruno Lage teve na sua estreia, que esteve a perder por 2-0 com o Rio Ave e conseguiu dar a volta em 4-2. Se não ganhasse esse jogo, acabava ali o fenómeno Lage. Neste caso, Veríssimo não foi feliz na estreia que foi do Porto. Agora temos que ver isto. Já da primeira vez que Nelson Veríssimo esteve à frente do Benfica, apanhou a equipa em cacos. Andrei apanhou a equipa em cacos. E em 5 jogos para o campeonato fez 13 pontos em 15 possíveis e ganhou ao Sporting. Só que depois perdeu a final da Taça de Fogo do Porto e ficou marcado por isso. Teve que dar passos atrás, mostrou competência, está de volta ao Benfica. Regressa outra vez contra o Fogo do Porto, numa situação muito complicada, mas ninguém lhe pode cobrar aquilo que aconteceu no Dragão, muito pelo contrário, podem olhar para aspectos positivos que o Benfica demonstrou e alguma evolução que demonstrou, independentemente de algumas críticas também de alguns benfiquistas em relação à mais atitude ou não dos jogadores, mas quando há uma chicotada há sempre uma reação dos jogadores. A partir daqui, deste novo ciclo, aquilo que falávamos há pouco, André, a seguir a uma paragem de ano novo, a seguir a um regresso quase para começar do zero, agora sim, Nelson Veríssimo tem condições para treinar, não vai ter encargos a meio da próxima semana, portanto, os próximos 2 jogos em casa do Benfica, creio que é Passos Ferreira e Moreirense, salvo erro, vai ter condições Nelson Veríssimo para se focar neles, treinar com a equipa, implementar as suas ideias e dar início a um ciclo ascendente. Portanto, para isso, equipa técnica mais curta, perfeitamente normal, é a forma de trabalhar de Nelson Veríssimo. Jorge Jesus tinha outras ideias e, evidentemente, Jorge Jesus, sendo um treinador hipervalorizado também em termos financeiros no mercado mundial, frente a um treinador de estrutura e mais da casa que o Nelson Veríssimo, há sempre um aspecto que não é despiciando nos tempos que correm, Andrea, que a pandemia limita muito as receitas aos clubes, que é, de facto, o Benfica vai poupar dinheiro com esta equipa técnica, mas também se Jorge Jesus encontrar acomodação rápida e voltar a treinar, porque senão Jorge Jesus vai estar a receber o salário do Benfica, ou se encontrar um clube, mas o salário não atingir o que o Benfica lhe pagava, o Benfica tem que cobrir a diferença. Portanto, a anterior equipa técnica vai continuar a ter custos e isso tem que também ser tido em linha de conta. Muito bem, avançamos para mais um exclusivo da CMTV. César Boaventura foi confrontado com os negócios que fez com Luís Filipe Vieira. A Polícia Judiciária quis conhecer as ligações do empresário ao antigo presidente do Benfica. Boaventura garantiu que não recebeu qualquer verba do Clube da Luz. O empresário está em prisão domiciliária a preparar o recurso. É suspeito dos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. A Polícia Judiciária suspeita que César Boaventura terá usado um esquema para camuflar comissões pela venda e compra de jogadores. César Boaventura, então, em prisão domiciliária, nega ter recebido qualquer verba do Clube da Luz. É a posição do empresário que, como se sabe, tinha ligações a Luís Filipe Vieira. O jejum de golos de Pedro Gonçalves não preocupa Ruben Amorim. O técnico continua a apostar no trio Pote, Sarabia e Paulinho no ataque, conhecido também por trio PSP. A falta de golos de Pedro Gonçalves esta época tem sido compensada com os golos de Paulinho e o rendimento de Sarabia. Mas apesar do registro de golos de Pote ser bastante menor, o avançado já fez 6 assistências, o dobro da temporada passada. Pote regressa na sexta-feira ao campo onde se estreou a marcar pelo Sporting. A equipa de Ruben Amorim enfrenta o Santa Clara às 6h30 da tarde. O jogo de acompanhamento ao segundo aqui na CMTV.
Este é um alerta CM. A CMTV sabe que o Porto rejeitou o acordo para o adiamento do jogo frente ao Estoril. Recordo que, como a CMTV revelou em primeira mão, o Estoril fez ontem um pedido formal para que o encontro seja adiado. São perto de 30 os casos de Covid-19 no plantel estorilista, ainda que nem todos sejam de jogadores. Nesta altura e antes de novos testes à Covid-19, há jogadores suficientes para que o jogo aconteça, até porque o Estoril pode recorrer à equipa sub-23. O Porto não vê com bons olhos o adiamento do encontro porque tem um calendário sobrecarregado. Ainda assim está em contacto direto com o Estoril. Houve reuniões, mas a CMTV sabe que não houve abertura, Vítor, por parte do Futebol Clube do Porto para adiar este encontro. Sim, corresponde àquilo que eu disse aqui, Andreia, que o Futebol Clube do Porto estava à espera que fossem as entidades competentes a tomarem uma decisão. Que não havia, e que inclusivamente o Futebol Clube do Porto, pelo facto de também ter votado contra, sequer a possibilidade de ir à votação, a repetição do jogo com o Benfica, em relação a isso estava tranquilo, em relação a qualquer decisão que viesse a ser tomada pelas entidades competentes. Portanto, não havendo acordo direto entre os clubes, embora, como eu tenha dito aqui, acho que, por exemplo, no dia 19 daria para disputar o jogo, terão que ser as entidades competentes a pronunciar-se. A Assembleia Geral da Liga, que redefiniu as regras, Andreia, para se realizarem jogos em alturas de surto de Covid, só teve um voto contra e de 2 abstenções. E ficou definido que qualquer clube que tivesse 13 jogadores teria que ir a jogo. Portanto, se é verdade que o Estoril, entre quinta e sexta-feira, terá jogadores que vão ser, em princípio, libertados, a menos que tenham sintomas, e poderá até ter perto de 20 jogadores disponíveis, não é o cenário ideal, mas é em relação à letra da lei e àquilo que foi aprovado pelos clubes já depois do jogo da vergonha, em relação a isso, creio que as coisas estão claras. E eu continuo a achar, independentemente daquilo que está escrito na letra da lei, acho que o Futebol Clube do Porto estar a defrontar o Estoril nesta altura, quando nos vários plantéis do Estoril e na estrutura, graça um surto de Covid-19 da variante Omicron, que é extremamente contagiosa, acho que o Futebol Clube do Porto corre mais riscos, sinceramente, a jogar sábado do que estar a jogar dia 19. Mas isso é uma opção que o clube terá que tomar e creio que por agora esta notícia corresponde à verdade, corresponde um pouco àquilo que eu disse no início do programa. O Futebol Clube do Porto não vai, para já, facilitar o adiamento imediato do jogo. Este é um tema que estamos a acompanhar ao segundo aqui na CMTV e que vamos atualizar a seguir a uma curtíssima pausa neste momento. O Porto recusa o adiamento do jogo frente ao Estoril. Tal como a CMTV revelou em primeira mão, o Estoril fez ontem um pedido formal para que o encontro fosse adiado. São perto de 30 os casos de Covid-19 no plantel estorilista, ainda que nem todos sejam de jogadores. Nesta altura e antes de novos testes à Covid-19, há jogadores suficientes para que o jogo aconteça, até porque o Estoril pode recorrer à equipa sub-23. O Porto já fez saber ao Estoril que não quer adiar o encontro, isto porque tem um calendário sobrecarregado. A condicionar esta decisão está também o facto de, em janeiro, se jogar uma jornada da zona sul-americana de qualificação para o Mundial. Nesse jogo vão estar, por exemplo, Luís Dias e Uribe, jogadores fundamentais na estratégia de Sérgio Conceição. Vítor, ora, alguns adeptos do Benfica, se não todos, neste momento estarão a olhar para esta notícia e a perguntar como é que o Porto, que foi tão crítico em relação à situação do Jamor, nesta altura, possa não ser sensível aos argumentos do Estoril. Achas que os casos são diferentes? Acho que são muito diferentes. Desde logo, e deixa-me dizer-te que nessa janela das seleções que estás a falar, junta também o Jesus Corona, que neste momento é o único jogador disponível para o lateral direito no Futebol do Porto, e também o Taremi, que também terá jogos da seleção iraniana. É completamente inacreditável como é que existem alguns exemplos, Vítor, de dois jogadores, mas dissemos, por exemplo, claro. Há mais jogadores naturalmente que podem estar fora. Exatamente, há mais jogadores. Portanto, nessa semana da Taça da Liga, que era aquilo que estava a falar, por exemplo, o Futebol do Porto vai estar severamente desfalcado. É que eu disse, no máximo, poderia ser dia 19. Eu acho que a situação é completamente diferente só por uma razão. Porque desde que aconteceu o jogo da vergonha, houve uma Assembleia Geral de clubes onde foi votada, onde foi a votação a possibilidade do jogo do Benfica ser repetido, e o Futebol Clube do Porto votou contra. Nem o Futebol Clube do Porto mostrou-se contrário à possibilidade de essa hipótese ser sequer considerada a votação. Sporting e Vizela foram os únicos clubes que votaram a favor, salvo erro. Portanto, o Futebol Clube do Porto nisso não tentou forçar que o Benfica tivesse que repetir o jogo com o Belenenses. E depois, quando foram votadas as novas regras
que delimitaram a 13 jogadores, ou pelo menos fixaram o mínimo de 13 jogadores com guarda-redes para as equipas irem a jogo, mesmo que estivessem Covid, e foi uma Assembleia Geral recente, só houve um voto contra e o voto foi secreto. Portanto, a partir daí, à letra da lei, não há absolutamente ninguém que possa apontar nada, nem ao Futebol do Porto, nem a outro clube qualquer. Agora, existem outras circunstâncias, existem autoridades de saúde, existem outras entidades, por exemplo, a decisão final é sempre da Liga, poderá existir uma evolução da situação do Estoril amanhã, depois de amanhã, em que o aumento de casos se torne de tal maneira constrangedor, Andreia, que a própria Liga tenha que tomar a decisão de adiar o jogo ou alguma autoridade de saúde adiar o jogo, como aconteceu recentemente com o jogo do Famalicão, salvo erro, que foi uma autoridade de saúde que decidiu cancelar o jogo. Portanto, a partir daí, neste momento, aquilo que era necessário fazer, que era definir regras claras para todos os clubes e todos os jogos, isso foi feito em sede de Liga. E foi aplaudido, não vi nenhuma vaga de contestação à decisão dos próprios clubes de passar a ser de 13 jogadores o mínimo para haver jogo. Agora, nesses 13 jogadores, incluir jogadores sub-23, e isso também não é uma coisa que me agrade, precipita a possibilidade de jogos da vergonha, mas foi isso que os clubes aprovaram. Este é um tema que naturalmente vai estar em destaque mais logo na Liga de Ouro. Para já fico desse lado, daqui a alguns segundos, poucos segundos, o Francisco Menino traz o Jornal às 7.